E parabenizo e cumprimento ao juiz Caldas e também lembro ao nosso querido e saudoso ex-presidente, sempre presente, Augusto Cansado Trinidade, que deixou muito pronto a região e o direito internacional. Gostaria de começar com duas ideias fundamentais. A questão da independência judicial é um tema de enorme atualidade. No ano passado, nós nos reunimos falando sobre essa proteção supranacional. E na Costa Rica, as 3 cortes regionais de direitos humanos, o Tribunal Europeu, a Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e a Corte Interamericana para falar de forma privada, de forma particular, durante 2 dias de 2 temas. Escolhemos somente 2 temas: mudança climática e independência judicial e democracia. Vocês podem ver que são temas de uma enorme atualidade. O relator das Nações Unidas, especial para a independência de magistrados e advogados, finalizou agora o seu período como relator, o juiz Garcia Sayán, presidente também da Corte Interamericana, quando nós entramos na Corte em 2013. Ele falava sobre a sua preocupação em relação aos ataques à independência judicial a nível mundial, e eu vou mencionar as suas palavras. Existem correntes autoritárias em todas as regiões do mundo. É um fenômeno que não se encontra somente no Sul, mas também no Norte e, inclusive, na Europa democrática. Antônio Guterres, das Nações Unidas, no ano passado, na inauguração do período ordinário da Assembleia Geral da ONU, ele expressou que a democracia está sob ameaça e o autoritarismo está avançando e o discurso de ódio está cobrando ações. É um tema de enorme atualidade, não somente no âmbito regional, mas também mundialmente. A segunda ideia fundamental: a independência judicial é uma questão de direitos humanos. Por isso, nós discutimos isso nas 3 altas cortes no ano passado, juntas. Ao ser impactada essa independência, é provocada não somente a violação do direito a ser julgado por um tribunal independente e imparcial, mas também acontece que são impactados outros direitos humanos previstos na Convenção Americana. Liberdade de expressão já foi mencionado na mesa anterior, devido processo, proteção judicial, liberdade de associação, associação de juízes, estabilidade trabalhista, de permanecer no cargo, legalidade, direito à intimidade, entre outros, ou seja, questões de atualidade mundial e questões, temas dos direitos humanos, porque muitas vezes não é visto a partir dessa perspectiva. O juiz Rodrigo Modrovic, ele já falou sobre todos os padrões, que eu agradeço muito a ele por isso, sobre a questão da independência judicial a partir do ponto de vista da Corte Interamericana, e de manhã já se fez referência também à nossa presidência, a nossa presidente Nancy Hernandes também fez menção. Mas eu gostaria brevemente, se vocês me permitirem, em 1 minuto, de resumir que a Corte tem uma riquíssima jurisprudência em matéria de independência judicial, mas poucos casos, 20 e poucos casos no total. Em 2001, o primeiro, ou seja, observem, em 1979, eleição dos primeiros juízes, e até 2001, ou seja, um tempo depois, a primeira sentença, que é, e assim é chamado o caso, Tribunal Constitucional do Peru versus Peru. A destituição de vários juízes por meio do julgamento político, onde a Corte pela primeira vez intervém, até o último caso notificado em março desse ano, e que é o caso Gutiérrez Navas,
uma destituição de 4 dos 5 magistrados da Sala Constitucional de Honduras, da Corte Constitucional de Honduras, de 2001 até 2014, quando teve essa notificação. Ou seja, questões de enorme atualidade, de grande atualidade. Mas se tivéssemos que resumir em 1 minuto essa jurisprudência, nós podemos ver que existem 3 dimensões, uma tripla dimensão. A primeira é a tradicional, aquela que temos nas constituições do Brasil e de praticamente todos os países, e que é o direito ao juiz independente, ou seja, um direito da pessoa que usa a justiça ser julgado por um tribunal competente, estabelecido pela lei no artigo 8.1 do Pacto de San José e outros pactos, acordos internacionais, bem como estabelecido também em muitas das constituições nacionais. Ou seja, não é uma grande novidade, mas tivemos casos onde a Corte deve se pronunciar como um direito do justiciado por não ter sido julgado por um juiz competente, como aconteceu no caso sob jurisdição penal militar, que deve ser restrita, excepcional, aplicada somente para a proteção de bens jurídicos castrenses, militares, entre outras questões. A segunda face, a segunda dimensão, e eu acredito que isso é o que nos diferencia do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e é muito rico a partir da jurisprudência da Corte que se relaciona ao contexto atual. Nós falávamos sobre a primeira face, que é o direito ao juiz independente. A segunda face se refere ao direito do juiz à sua independência, o direito do juiz a sua própria independência, ou seja, o direito da pessoa que julga de assegurar a ausência de pressões ao exercer a sua função jurisdicional. E essas pressões, elas podem vir dos outros poderes do Estado ou, inclusive, do próprio Poder Judiciário. Nós tivemos casos Sánchez Castilla, na jurisprudência da Corte, onde tivemos interferências do Congresso, do Executivo, mas também do próprio Poder Judiciário. Essa dimensão do juiz e da sua independência, disse a Corte, também é violada no artigo 8.1, mas também no direito de acesso e permanência do juiz no cargo público, artigo 23, bem como o direito à estabilidade trabalhista, artigo 26. E uma terceira dimensão, e com isso eu concluo, foi uma breve introdução inicial, se relaciona, nós falávamos sobre o direito do justiciável a um direito independente, o direito do juiz à própria independência, mas também temos uma face que é a faceta institucional da independência judicial, ou seja, em relação ao poder judicial como sistema. A dimensão institucional se relaciona a aspectos essenciais do Estado de Direito, e tem um impacto coletivo em toda a sociedade e no próprio sistema democrático. Então, essas 3 questões foram motivo de pronunciamento, de impacto sobre os julgados, juízes, mas também impacto sobre a democracia ao ser impactada a separação dos poderes. Após falar tudo isso, nós vamos então começar com essa mesa luxuosa. Eu posso dizer que é uma verdadeira mesa luxuosa, de luxo, com os excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal e a excelentíssima ministra do Supremo Tribunal de Justiça. Então, vamos começar, já foram anunciados, e nós vamos começar na mesma ordem que temos no programa, se vocês me permitirem. Então, vamos começar com o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, que é também ministro da Casa, e muito obrigado pela hospitalidade no dia de hoje.